O vento frio de outubro uivava através das árvores, causando arrepios na espinha de Olivia enquanto ela apertava o casaco ao redor do corpo. A lanterna em sua mão tremeluzia, lançando raios de luz erráticos no estreito caminho de terra à frente. "Estamos realmente fazendo isso?" ela perguntou, olhando para os outros. "É Halloween", Chris respondeu com um sorriso, sua voz carregando um toque de excitação. "Que noite melhor para finalmente conferir Devil's Hollow." "Sim, porque ser amaldiçoado parece ser um ótimo momento", Olivia murmurou, revirando os olhos. Ela não estava sozinha em sua hesitação. Jenny, a mais nova do grupo, manteve-se perto de Olivia, seus olhos arregalados disparando nervosamente a cada som de farfalhar. Ben e Marcus, por outro lado, lideravam o caminho com o tipo de confiança imprudente que vinha de anos de incitação mútua. Os 5 amigos cresceram ouvindo histórias sobre Devil's Hollow. Os pais avisaram seus filhos para ficarem longe, alegando que a área era amaldiçoada após uma série de desaparecimentos inexplicáveis décadas atrás. Alguns disseram que era assombrado pelos espíritos daqueles que tinham desaparecido. Outros sussurravam sobre uma presença sombria que atacava qualquer um tolo o suficiente para entrar. As histórias variavam, mas todas terminavam da mesma forma. Ninguém voltava do mesmo jeito, se é que voltava. "Olhe", disse Ben, apontando para a frente. O grupo emergiu em uma pequena clareira, dominada por um antigo altar de pedra desgastado no centro. Ao redor dele, as árvores pareciam se fechar, seus galhos retorcidos formando um dossel que bloqueava o luar. "Assustador pra caramba", disse Marcus, mas seu sorriso não vacilou. Ele pegou seu telefone, a tela lançando um brilho pálido em seu rosto enquanto ele começava a gravar. "Isso é perfeito. Pacto da meia-noite em Devil's Hollow. Isso vai nos dar 1 milhão de visualizações." "Não seja idiota", Olivia retrucou. "Estamos aqui para provar que é apenas um monte de histórias idiotas, não para fazer um espetáculo." "Então você vai adorar isso", disse Marcus, sua lanterna pousando em algo meio enterrado na terra perto do altar. Ele se ajoelhou, afastando as folhas e revelando um livro antigo, encadernado em couro. A capa estava rachada e gasta, o contorno tênue de símbolos estranhos gravados em sua superfície. "Isso, provavelmente não é nada", Jenny disse rapidamente, recuando. "Vamos embora." "Você está brincando", Chris disse, pegando o livro. "É exatamente para isso que viemos. É como algo saído de um filme de terror." "É, e esses filmes não terminam exatamente bem", Olivia retrucou. Mas Chris já o havia aberto, revelando páginas cheias de caligrafia desbotada e aracnídea. O texto estava escrito em uma língua que nenhum deles reconheceu, mas algumas seções haviam sido traduzidas para o inglês. "O Pacto da Meia-Noite", Chris leu em voz alta. "Para invocar o espírito do vazio, coloque suas mãos sobre o altar e diga seu nome. Ele concederá um desejo a cada participante, mas cuidado, o pacto é eterno. Quebrá-lo invocará a ira do espírito." "Essa é a coisa mais idiota que já ouvi", disse Olivia, cruzando os braços. "Quem escreve coisas assim?" "Vamos descobrir", disse Ben com um sorriso malicioso, caminhando em direção ao altar. "Não", Olivia retrucou, agarrando seu braço. "Isso não tem graça. Vamos embora." Mas os outros já estavam se reunindo ao redor do altar, a curiosidade e a adrenalina superando a cautela. "Vamos, Liv", disse Chris. "É só um jogo idiota. Qual é a pior coisa que pode acontecer?" Relutantemente, Olivia se juntou a eles, seu estômago revirando de desconforto. O grupo colocou as mãos na superfície fria da pedra, e Chris pigarreou, lendo o livro. "Invocamos o espírito do vazio", ele entoou. "Conceda-nos seu favor, e honraremos o pacto." Por um momento, nada aconteceu. O vento diminuiu, deixando um silêncio assustador em seu rastro. Então, o chão abaixo deles pareceu tremer, e um zumbido profundo e ressonante encheu o ar. Sombras se uniram ao redor do altar, formando uma forma vaga e humanoide. Sua presença era sufocante, seus olhos brilhavam fracamente com uma luz sobrenatural. "Diga seus desejos", disse a entidade, sua voz era um som baixo e gutural. O grupo olhou em silêncio atordoado, a realidade do que eles tinham feito afundando. Marcus foi o primeiro a falar.
Eu desejo ser famoso, disse ele, sua voz trêmula, mas resoluta. Concedido, respondeu a entidade. Seu olhar mudou para bem, que hesitou antes de dizer, eu desejo nunca mais sentir medo. Concedido. Um por um, os outros fizeram seus desejos. Riqueza, sucesso, liberdade de suas inseguranças. Olivia foi a última, sua mente acelerada enquanto a entidade se virava para ela. Desejo manter meus amigos seguros, ela disse finalmente, sua voz quase um sussurro. Os olhos brilhantes da entidade pareciam cravá-la nela, e por um momento, ela pensou que não responderia. Então falou. Concedido. A forma sombria se dissolveu, deixando o grupo em um silêncio atordoado. Isso foi loucura, Marcos disse, quebrando o silêncio. Você acha que realmente funcionou? No começo, parecia que nada havia mudado. Eles riram nervosamente, ignorando a experiência como uma brincadeira bizarra. Mas, com o passar dos dias, eles perceberam que seus desejos haviam se tornado realidade, de maneiras que nunca poderiam ter previsto. O canal de Marcos no YouTube explodiu em popularidade da noite para o dia, mas o escrutínio e a pressão constantes o levaram à paranoia. Ben se viu inabalavelmente destemido, mas sua imprudência o colocou em situações cada vez mais perigosas. A riqueza recém-descoberta de Jenny veio com amarras misteriosas, enquanto o sucesso de Chris o afastou de sua família. E Olivia? Olivia começou a ver coisas. Sombras que não pertenciam, figuras espreitando fora de vista. A presença do espírito estava em toda parte, sua influência ficando mais forte a cada dia que passava. Ela percebeu que os desejos não eram presentes, eram correntes, prendendo-os à vontade do espírito. O ponto de ruptura veio quando Marcos desapareceu. O grupo encontrou seu apartamento saqueado, seu equipamento destruído, e seu vídeo final, um monólogo frenético e desconexo, terminou com um sussurro assustador. O pacto não pode ser quebrado. Desesperada por respostas, Olivia voltou ao livro, examinando seu texto enigmático. Escondido entre as páginas havia um segundo ritual, uma maneira de acabar com o pacto, mas exigia um sacrifício. Ela reuniu os amigos restantes, seu medo e desconfiança palpáveis. Temos que fazer isso, ela disse, sua voz firme apesar do terror em seu coração. E quem sacrificamos? Ben perguntou, estreitando os olhos. Porque eu não sou voluntário. O grupo se desdobrou em discussões, sua unidade destruída pelas manipulações do espírito. Mas conforme o poder da entidade crescia, eles não tinham escolha. Retornando a Devil's Hollow, eles prepararam um ritual, cada um deles carregando o peso da traição e da sobrevivência. Quando o encantamento final foi falado, o espírito apareceu, sua forma mais ameaçadora do que antes. Exigiu seu preço e, no caos, um deles fez a escolha final, dando um passo à frente para enfrentar seu destino. O ritual terminou, o pacto foi quebrado, mas a um custo que nenhum deles poderia suportar. Enquanto fugiam do Hollow, as palavras finais do espírito ecoaram em suas mentes. O pacto é eterno. Vocês podem escapar, mas nunca serão livres. A fuga do grupo parecia vazia, o ar pesado com arrependimento e medo persistente. Olivia não conseguia se livrar da lembrança do sacrifício, o rosto do amigo que haviam perdido para sempre gravado em sua mente. Os dias se transformaram em semanas, e ainda assim os sussurros persistiam. Eles eram fracos, mas inconfundíveis, como se o espírito ainda estivesse observando, esperando uma oportunidade de retornar. Jenny se retirou completamente, sua riqueza recém-descoberta não oferecendo consolo. Ela alegou que podia sentir o toque do espírito em cada sombra, cada rangido de sua nova casa luxuosa. Chris se afogou no trabalho, seu sucesso se tornando uma obsessão que o alienou ainda mais de todos com quem se importava. Ben, destemido e imprudente, mergulhou no perigo, cada contato com a morte o deixava ileso, mas mais desequilibrado. Olivia tentou mantê-los juntos, seu desejo de manter seus amigos seguros se tornando uma ironia cruel. A influência do espírito os havia fraturado, e os laços que eles compartilhavam pareciam irreparavelmente quebrados. No entanto, ela não conseguia desistir. Algo nas palavras do espírito a assombrava. Você pode escapar, mas nunca será livre. Motivada por uma necessidade desesperada de encerramento, Olivia retornou a Devil's Hollow sozinha.
A floresta parecia mais escura do que antes, o peso opressivo da maldição pressionando-a a cada passo. Ela encontrou o altar intocado, o livro ainda descansando onde o haviam deixado. Folheando suas páginas, ela procurou por qualquer coisa que eles pudessem ter perdido, qualquer pista que pudesse desfazer o dano. E então ela viu uma passagem escrita em tinta desbotada, quase invisível contra o papel envelhecido. Falava de um terceiro ritual, um que poderia romper o pacto completamente. Mas veio com um aviso terrível: o poder do espírito deve ser enfrentado diretamente. Aqueles que falharem serão reivindicados. Olivia sabia que não conseguiria fazer isso sozinha. Reunindo coragem, ela estendeu a mão para os outros. Convencê-los a retornar não foi uma tarefa fácil. O medo e o ressentimento os deixaram hesitantes. Mas a promessa de liberdade, por menor que fosse, foi o suficiente para trazê-los de volta ao Hollow. O ritual final exigia que eles confrontassem o espírito em sua verdadeira forma. Enquanto entoavam o encantamento, o ar ficava mais frio, o chão tremia sob seus pés. O espírito emergiu, sua forma mudando e tremeluzindo como uma sombra viva. Seus olhos brilhantes fixos neles, e Olivia sentiu uma onda avassaladora de pavor. Você ousa desafiar o pacto? O espírito sibilou, sua voz ecoando com raiva e malícia. O grupo se manteve firme, suas vozes tremendo, mas ininterruptas enquanto completavam o ritual. A forma do espírito começou a vacilar, seu poder enfraquecendo sob o peso de seu desafio. Mas ele não caiu sem lutar. Sombras os atacaram, puxando-os para uma visão de pesadelo de seus medos e arrependimentos mais sombrios. Olivia viu o rosto da amiga perdida, ouviu a voz implorando, acusando-a de traição. Ela sentiu o peso da culpa a ameaçar esmagá-la, mas se recusou a ceder. Ela se concentrou no ritual, sua voz se elevando acima do caos. Finalmente, com um rugido ensurdecedor, o espírito se dissolveu no nada, sua presença desaparecendo como fumaça no vento. O peso opressivo se dissipou e, pela primeira vez, o Hollow pareceu vazio. O grupo emergiu da floresta machucado, mas vivo, seus rostos gravados com alívio e exaustão. Eles tinham feito isso. O pacto foi quebrado. No entanto, as cicatrizes permaneceram, um lembrete constante do preço que pagaram. Olivia olhou para trás uma última vez, o Hollow agora silencioso e imóvel. Ela não sabia o que o futuro reservava, mas sabia de uma coisa com certeza: alguns pactos nunca devem ser feitos, e algumas verdades são melhores deixadas enterradas.